Olá, tudo bem? Já tem uns dias que eu não posto vídeo aqui no canal, né? E os vídeos que eu fiz aqui até então, a maioria deles foi com relação às operações, né? E, e, e as frustrações, né? Advindas dela, né? Por conta das mentiras que contaram pra gente ao longo dos anos, né? Mas eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, dar um testemunho de fé, né? De algo que, que desvia a gente um pouco dessa tristeza, né, de toda essa situação, né, que muitas pessoas tiveram abatidas, né, por conta disso aí. Muitas delas são cristãs e aconteceu muitas coisas ruins que chamaria até de tragédias, né, porque muita gente tirou a própria vida, muita gente sofreu da mão de agiotas, tomou dinheiro emprestado da mão de agiotas. E os agiotas, eles não têm pena de ninguém, né? Eles querem o dinheiro deles de volta, com os juros, né, e tudo mais. Então, a palavra que Deus diz no livro de Salmos 127, se você tiver uma Bíblia aí com você, você pode até confirmar com o que eu estou dizendo, tá? Eu não estou com a Bíblia aqui, mas pelo que eu lembro diz assim, de que adianta o vigia olhar a cidade se não for Deus que aguarde, que guarda ela, né? De que adianta você acordar cedo e dormir tarde trabalhando se não for o Senhor conosco? O Senhor nos abençoa enquanto dorme aqueles que o amam, né? Isso me traz a reflexão de que sem Deus não adianta a gente buscar nada, né? Tudo que a gente tem é curto período, né? Eu estou aqui na cidade de Pernambuco, né? Lugar onde eu não nasci, né? Eu sou da Bahia, né? E eu vim aqui em 2010 a trabalho, né? Foi um dos anos mais prósperos da minha vida, né? Eu estava trabalhando na Bahia e ganhava um salário razoável para a média, né? E aí eu recebi uma proposta muito boa para vir para cá e aqui eu pude conhecer conhecer um pouco, né, de como é você ter um poder aquisitivo e comprar coisas que você quer, né? E eu gastei muito dinheiro, eu comprei carro portado, automático, e toda semana ia em restaurante japonês, era trocando celular direto. Eu tinha uma vida muito próspera, gente. Mas eu não tinha o principal, que era Jesus, né? Eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor, né? Eu, enfim, eu tinha dinheiro, mas não tinha o Senhor. Então, eu trabalho com projetos de engenharia, sou desenhista, né? Desenhista projetista e projetista, né? Eu trabalhei de 2010 até 2015 dentro de uma obra, né? De uma refinaria que tem aqui. E essa refinaria deu uma travada, né, na obra porque houve irregularidades na obra. Muitas empresas, né, acabaram envolvidas em falcatruas, né, em negociações, que houve corrupção, que na época chamaram de Clube das Empreiteiras, né? Várias empresas grandes aqui no Brasil estiveram envolvidas, né? Isso foi um escândalo na época e aí travaram a obra, né? E todas as outras obras que sairiam também foram canceladas e muita gente perdeu emprego, né? E quando acontece a queda do poder aquisitivo das pessoas, todo mundo que é envolvido, né, com aquele ganho daquelas pessoas, de todo aquele volume de pessoas, vai influenciando toda a cadeia, né, da economia, né? Porque imagine, nessa obra onde eu trabalhei eram 44 mil pessoas. Então, esse dinheiro que vinha delas alimentava as pessoas que tinham farmácias, as padarias,
as pessoas que contratavam advogado, as pessoas que compravam carros, entendeu? Como tudo isso influenciou, atrapalhou a economia. Mas voltando para minha vida, eu saí com uma boa rescisão, acabei quitando o carro, vendi ele por uma bagatela e acabei me envolvendo em negócios, né? Comprei alguns produtos internacionais para vender, né? Montei um delivery de comida japonesa. Eu acabei aprendendo para fazer, né? Para poder entregar também. Comprando ativos na bolsa de valores e só perdendo dinheiro, perdendo. E foi quando eu fiquei na bancarrota. E voltei a trabalhar depois de um tempo na minha área, mas já não era na mesma situação, no mesmo molde. Já fiquei numa situação muito mais vulnerável, digamos assim. E eu fiquei nessa. Passava um tempo na empresa, depois ia para outra, porque empresas de projeto, elas vivem de contratos. Acabou o contrato, acabou o trabalho, entendeu? E em 2022 eu tive um momento que eu estava, né, nessa vulnerabilidade, né, da minha vida, né, afastado do evangelho, e eu sofri uma crise convulsiva. Eu estava no sofá assistindo Netflix, assistindo um filme chamado Livrar-nos de Todo Mal, por coincidência, por ironia, né? E num filme não tem nada a ver com o evangelho, né? Um filme perturbador, inclusive. Eu tive uma cena que me deixou assustado e aí eu dormi. Quando eu acordei, eu estava no hospital, né? E me disseram que eu tive uma crise convulsiva. Eu nunca vi falar nisso na minha vida, né? E, enfim, minha esposa ficou assustada, não sabia o que era aquilo, né? Meu filho, então, ficou aterrorizado. Um filho tinha 8 anos na época. E minha família toda ficou preocupada e tal. E eu fui fazer uma série de exames. Tomografia, ressonância magnética, exame diversos de sangue. Eu fiz inclusive um exame chamado pesquisa de líquor. É uma agulha gigantesca que enfia na sua coluna para tirar um líquido específico da coluna vertebral. E foi uma dor terrível, gente. Então eu fiz tudo que era exame e não achou. Mas mesmo assim, passei a tomar medicação certinha, né? E mesmo assim ainda tinha alguns que os médicos chamam escapes, né? Que é quando você tem uma crise, mesmo com as medicações, né? E eu tive em 2 empresas que eu trabalhei, e assim que eu tive, a crise me mandaram embora. Então, foi então um dia que eu estava em casa, eu estava desempregado na ocasião, foi ano passado, no dia 18 de fevereiro, semana que vem vai completar um ano que isso aconteceu. Eu estava deitado na minha cama e quando eu acordei já estava numa UTI, no hospital aqui na Bahia, chamado Hospital da Bahia. E quando eu acordei, eu estava com acesso, né, aquelas acessos que ficam no braço, estava com um avental de quem está internado, né? Eu nunca vi aquilo na minha vida, eu nunca, não lembro, né? Eu nunca tive internado, só quando era recém-nascido, né? Mas fora isso, eu nunca precisei ser internado. E era uma dor terrível porque a língua corta. Cada vez que tem uma crise, a língua corta. Aqui assim, ó. Tá vendo? É uma sequela, sabe? Mas logo depois que acontece, a língua corta mesmo. E sangra muito, 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 muito. Aquela coisa de babar com sangue, né? E depois eu vejo as roupas, as coisas, tudo que tava na cama mesmo, travesseiro, tudo manchado de sangue. E você acorda, parece que foi atropelado por um caminhão. Você acorda com dor de cabeça terrível, né? Só quem viveu para saber. Teve até o caso do Ronaldo, né? Do Ronaldo Fenômeno, na Copa de 98, que contaram várias teorias, porque o Brasil perdeu, não sei o quê, porque ele teve uma, enfim, de gestão. Ele contou no documentário dele que ele teve isso aí também. Então,
teve uma vez, esse dia 18 de fevereiro, foi essa situação em que eu estive internado. Então meu pai, que é pastor, ele conseguiu mobilizar muita gente para orar por mim, pastores, missionários, bispos, para orar por mim. Então eu me recuperei, porque nesse dia em que eu estive internado, eu tive uma série de crises e meu cérebro era para ter fritado de tantas crises, né? Porque uma crise convulsiva, pelo que eu lembro, é uma desorganização do sistema neurológico, né? E vai e volta, aquilo não é como não se encaixasse, né? E fiquei lá, fiz exames, deu tudo certo e me liberaram 4 dias depois. Graças a Deus, eu me livrei da morte. Isso aí. Então, quando eu cheguei em casa, meu pai falou: rapaz, eu tenho que ir na sua casa aí, vou ungir a sua cama. Eu falei: mas pelo amor de Deus, não vem aqui não. Eu, né, como eu estava afastado, não queria saber de Deus. Eu falei: não precisa não. Eu tenho um azeite aqui em casa, eu oro aqui com minha esposa e a gente passa. Eu peguei o azeite, orei com ela e passei nos pés da cama. Qual foi a minha surpresa? Eu acordei no meio da madrugada e recebi a visita do Espírito Santo na minha vida. Foi algo tão maravilhoso, tão... Aquilo mudou, impactou a minha vida para sempre. A minha vida nunca mais foi a mesma. Depois daquele dia, vários problemas que eu tinha, pessoais, problemas que envolviam a minha vida, aspectos particulares que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu tinha vícios, eu tinha coisas que dentro de mim, jeito de agir, sabe? E tudo isso ficou para trás, gente. Eu passei a orar ao Senhor às madrugadas, falar com o Senhor. A intimidade que eu tive com Ele foi tão grande que eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Só quem passou por isso sabe que é o prazer que é você falar com o Senhor uma língua estranha. Eu não vou entrar nesses detalhes, né? Pode ser um tema de um outro vídeo, né? Mas se você que é cristão, né, tem dúvida, você pode perguntar ao seu pastor, dependendo da igreja também, né? Se crê ou não. Mas eu creio muito, porque eu vivo isso. Então eu passei a falar de Jesus com as pessoas. Onde quer que eu vá, eu falo de Jesus. Eu tinha vergonha dele. Mas voltando, eu ainda tive algumas situações de convulsão, mesmo depois de convertido, né? De voltado do caminho do Senhor. E eu tive uma crise muito grave quando eu estive no Uruguai. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho no Uruguai, numa cidade chamada Paso de los Toros, que fica no estado de Tacuarembó, uma coisa assim. E lá eu tive uma crise que eu estava sozinho dentro do quarto, no dia do meu aniversário. Olha só, cabalístico isso, né? E aí me tiraram, me acharam lá, quase morto, já estava roxo já. E o Senhor me salvou, mais uma vez. Então, eu disse assim, não tem mais saída para mim. Eu não estou conseguindo trabalho porque me mandaram embora. Eu voltei para o Brasil logo depois disso. Eu cheguei dopado em casa, de volta ao Brasil, entendeu? E eu pedi ao Senhor, eu não aguento mais a situação. Eu saí com dinheiro razoável, mas vai passando os meses, você vai gastando, pagando as contas, e o dinheiro acaba, né? Foi novembro do ano passado, novembro, dezembro, deu janeiro, quando entrou fevereiro, acabou o dinheiro. Eu comecei a receber dinheiro emprestado de parentes, de tio, de mãe, sabe? É uma coisa que só quem viveu sabe como dói. Dói primeiro porque fere o seu orgulho, né? E segundo porque você não pode dar tudo aquilo que você gostaria, dar uma vida digna à sua família, né? Na minha família aqui, na minha casa, só eu trabalho, né? A minha esposa, ela não conseguiu trabalho, ela não trabalha, não porque eu não quero, mas porque ela não tem mesmo, né? Essa ocupação. E ela também vem cuidando do nosso filho.
Então, é mais ou menos uma semana para 15 dias, uma semana, digamos assim. Eu ajoelhei em uma das madrugadas e disse assim: Senhor, eu não aguento mais. Me tira desse vale, Senhor. E comecei a chorar. Eu tinha R$ 1 na conta. Eu recebi R$ 100 para fazer mercado, deu 85 e gastei, deu 95. E só tinha R$ 5 na conta. E aí eu vi uma senhora num ponto de ônibus, em situação de rua, parece que estava falando consigo mesma. E eu vi aquilo ali, eu senti Deus falar comigo, né, para ajudar ela. Eu tô contando isso aqui não é para me gloriar, não, sabe? Porque isso é quem faz isso é hipócrita, né? Que fica contando as coisas que faz. Mas apenas para dizer que o Senhor tocou no meu coração fazer aquilo. Eu comprei tudo de maçã numa feira que ficava no caminho e dei para ela, né? E só estou contando para contextualizar que eu fiquei na situação sem dinheiro. Ficou R$ 1 na conta, sabe? Naquele dia. Então, início de ano você sabe como é. Ano escolar, tem escola, material escolar. E eu havia ido antes na rua, eu passei num shopping porque eu tinha que ir à farmácia comprar remédios, né? Esses remédios que são anticonvulsivantes, né? Eles que inibem crises convulsivas. E eu vi muitas mães comprando material escolar, muita gente, e eu não comprei nada para meu filho, eu não matriculei ele, não tinha dinheiro, né? Entendeu? E aí eu chorei aos pés do Senhor, falei: Senhor, eu não aguento mais esse vale, essa situação. Aí veio conta até me emociono, sabe? Eu não aguento mais essa situação. Eu cheguei ao meu limite, Senhor, e abri meu coração, Senhor, sabe? Sabe quando você fala com toda a sinceridade que você se desarma, sabe? Você colocou todas as cartas na mesa. Senhor, eu comecei a buscar a presença de Deus, louvando a Ele, agradecendo por tudo, porque mesmo com toda essa dificuldade, eu não esqueci o Senhor, não fiquei fazendo o Senhor de garçom, louvava o Senhor como eu louvo até hoje. Eu tenho um violão aqui e eu sempre estou louvando, todas as noites. E nesse dia, foi o dia que eu mais sofri em oração, sabe? De ver a situação que estava passando, né? Minha mulher mesmo não tem outra, fica com a mesma roupa todos os dias, né? Devido a tamanha dificuldade financeira. E ainda pensando nesse negócio das operações, eu já esqueci, né? Isso aí, joguei para trás. E mandei currículos na minha área e ninguém me chamava. Parece que souberam que eu tive crise, né? E crise convulsiva, e tudo isso vai espalhando, né, no mercado. E aqui onde eu morava na Bahia, perdão, aqui não, eu estou em Pernambuco agora. Na Bahia ninguém me chamava. A empresa podia estar precisando de um profissional com meu perfil, mas não me chamavam. E na Bahia é o seguinte, na Bahia hoje o meu perfil de profissional meu não é pago com carteira assinada. As empresas atualmente, né, de um tempo para cá, elas burlam essa formalização para fugir dos tributos que são exigidos, né? A contratação do profissional por CLT, paga os direitos e tudo mais. O que é que eles fazem? Eles fazem o profissional abrir uma empresa e emitir nota fiscal, entendeu? Para depois, quando acabar o trabalho, mandar a pessoa embora e não ter que dar nada, entendeu? Então, eu não estava achando trabalho, como eu pedi ao Senhor, de carteira assinada. Foi então que nesse dia, nesse sábado, há uma semana atrás, não me engano, o dia exato eu não lembro, mas assim, é uma coisa de... foi recente. Não foi nesse sábado agora, foi no outro, anterior. Eu acabei a oração, foi mais ou menos meia-noite e 10. Meia-noite e 10 eu terminei a oração.
Peguei o celular, antes de dormir, eu sempre olho o celular, as mensagens, aí vi as notificações no celular. Cobrança de cartão, cobrança daquilo, negocie, não sei o quê. Aí eu levantei o celular para os céus e falei, Senhor, eu não aguento mais, eu quero voltar à minha vida normal, pagar as minhas contas, pagar tudo isso aí, viver. E aí foi olhar as últimas mensagens no WhatsApp, aí apareceu, sabe aquela notificação de ligação que você não atendeu? Pronto, foi um amigo meu que me ligou. Terminei a oração, quando peguei o celular para ver a mensagem, meia-noite, o camarada me ligou. Falou, Caio, olha, sabe aquele camarada que estava trabalhando, que era aquela vaga, só tinha uma vaga? O cara saiu, pediu para sair. E aí, quer vir? Gente, foi a oportunidade de ouro para mim, porque aqui onde eu estou trabalhando, só tinha vaga, só tinha 2 profissionais trabalhando, só tinha vaga para 2. Esse camarada saiu para eu entrar com salário ótimo, gente, CLT, todos os direitos, transporte, tudo o que eu queria, gente. O Senhor me deu. E outra coisa, esse perfil de profissional meu, eles não queriam trazer ninguém de fora do estado. Eles queriam que fosse daqui de Pernambuco para eles não terem gasto com transporte, translado de família, nem moradia. E eles me trouxeram para cá, estão pagando tudo. Inclusive moradia eu vou receber dinheiro para pagar o aluguel aqui. Olha como Deus faz, gente. Como Deus é maravilhoso, gente. Então, qual a lição que a gente tira disso? Quando a gente entrega nossas vidas na mão do Senhor, esqueça operações, esqueça as frustrações, esqueça tudo. O Senhor vai cuidar da sua vida. Assim como cuidou da minha, está cuidando da minha, vai cuidar da sua também. Creia nisso piamente. Esqueça o mundo. Nada disso é importante. O seu filho, a sua mulher, a sua casa, o que as pessoas pensam, as notícias da economia do país, a sua conta bancária, amigos que você não tem ou que tenha que não te ajudam, mágoas que você tem, problemas que estão na frente que você está pensando como resolver. Esqueça tudo. Pense que o Senhor está aqui tão perto de você e você não está vendo. Quando você entregar sua vida de todo o coração nas mãos do Senhor, Ele vai cuidar de você. E às vezes a coisa não acontece no estalar de dedos como a gente quer, mas vai acontecer porque Ele irá preparar algo para você especial como fez na minha vida. A partir do momento em que eu estava sofrendo, que já fazia tempo, né, dessa situação financeira, não era aquilo que o Senhor queria para mim. Ele já estava falando comigo, olha, não quero, não é isso. E eu aceitei trabalhar no Uruguai. O Senhor não queria que eu fosse para lá, mas mesmo assim eu fui. O colega ligou para mim, olha, para ganhar tanto. Aí eu fui, entendeu? E hoje eu sei que eu estou no lugar certo. O Senhor me colocou aqui, entendeu? Inclusive estou no hotel aqui, que eu estou no processo de admissão. Mas vai dar tudo certo, entendeu, gente? Para não ficar muito grande o vídeo, eu deixo essa mensagem para vocês, tá? Se você gostou, compartilhe com alguém que está sofrendo, está nessa situação também, que precisa saber o que Deus faz por nós. É muito importante, gente, que essa mensagem chegue até as pessoas, porque eu sofri bastante com isso. A minha situação foi essa. A sua pode não ser, financeira pode ser, sentimental, um parente, alguém que você gosta muito, seu marido, sua esposa que se separou, te traiu, ou você, não entendeu? Tudo isso, gente, entrega nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais ele fará.